Fala, meus queridos, professor Júnior Sabino na área. Mais uma questãozinha para o nosso canal. Só gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, nos ajude. Beleza, galera? Então bora resolver essa questãozinha aí que eu trouxe hoje para vocês aqui. Aqui o que eu vou fazer aqui, ó, nessa questão aqui, ó. Antes de fazer aqui a distributiva, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o A aqui para dentro da raiz, para dentro do radical, tá? A gente sabe o seguinte, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, A ao quadrado vezes B. Como o índice é 2, o A ele sai para fora, certo? Aí ele ficaria assim, ó. Aí ficaria A raiz de B. Propriedades da radiciação, beleza? Então é isso que a gente vai aplicar aqui. Se eu quiser voltar o A aqui para dentro do radical, aí eu tenho que levar esse A no índice que estiver no radical. Beleza? Ou seja, ficaria A ao quadrado de novo vezes B sobre raiz, tá? Então essa propriedade que nós vamos aplicar aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Então, jogando o A aqui para dentro do radical, aí vai ficar, ó, A ao quadrado vezes o A lá dentro, né? Cuidado com chaves, com colchete, hein, galera? Que isso aqui é um parênteses, um colchete, um sinal errado, como tem falado, pode complicar a gente na resolução, beleza? Então tem que ter bastante atenção. Tem que ter agilidade, mas tem que ter atenção. Jogando B lá para dentro, B ao quadrado, né? Mesmo índice. Aí vai ficar multiplicando o B que está lá dentro. Fecha parênteses. Vezes. Aqui, ó, nós temos um número elevado a uma potência negativa. Aí inverte, né? Então vai ficar 1 sobre raiz de A mais raiz de B. Mais 3 vezes raiz de AB, fecha colchete, elevado a meio. Beleza, galera? Então o primeiro passo está dado aí. Bases iguais, soma o expoente, né? Aqui é 1, aqui também é 1. Então como vai ficar? Vai ficar A ao cubo, raiz quadrada de A ao cubo, mais raiz quadrada de B ao cubo, vezes 1 sobre raiz de A, raiz de B. Vezes raiz de A, raiz de B. Quando eu tenho multiplicação de fração, então numerador multiplica numerador, e no caso aqui o denominador é 1, né? Não está aparecendo aqui, mas a gente sabe que é 1. Então fica isso vezes 1 e 1 vezes o raiz de A mais raiz de B, beleza? Mais 3 vezes raiz quadrada de AB. Aqui, peraí, aqui eu posso tirar aqui, eu esqueci, eu já fiz a multiplicação. Raiz quadrada, 3 vezes a raiz quadrada de AB, aí fecha o colchete, elevado a meio. Continuar aqui mais uma linha, a gente vai tirar o mínimo aqui, beleza? Aí o denominador vai ficar raiz de A mais raiz de B. Vou fazer a tração aqui. Então fica raiz de A mais raiz de B dividido por raiz de A mais raiz de B, vai dar essa expressão aqui em cima aqui, tá? Ou seja, vai dar raiz quadrada de A ao cubo mais raiz quadrada de B ao cubo. Mais raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B dividido por 1 aqui, ó. Vai dar isso vezes 3 vezes 3 raiz de AB vezes raiz de A mais raiz de B. Então 3 raiz quadrada de AB vezes raiz de A mais raiz quadrada de B elevado a meio. Beleza, galera? Deixa eu fechar aqui.
Continuando, raiz quadrada de A ao cubo, mais raiz quadrada de B ao cubo. Aí fazendo aqui a distributiva aqui, ó, aí vai ficar mais 3 raiz de AB vezes raiz de A, mais 3 raiz quadrada. Deixa eu ver. O 3 aqui, galera, tá multiplicando, tá? Vou arrumar aqui, ó, que tá multiplicando, não é índice, tá? É raiz quadrada, 3 multiplica a raiz quadrada de AB vezes raiz de B. Tudo isso sobre raiz de A mais raiz de B. Fecha o colchete, elevado a meio. Fazer a multiplicação aqui na frente. Vai ficar raiz quadrada de A ao cubo mais raiz quadrada de B ao cubo mais 3 vezes, ó, raiz de AB vezes raiz de A, como tem o mesmo índice, conserva o radical e faz a multiplicação por dentro, tá? Então AB vezes A vai dar A ao quadrado, tá? Então vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado vezes B, mais 3AB, deixa eu amaciar aqui, ficou meio feio. 3 vezes raiz quadrada de AB vezes B, vai dar 3, que multiplica, conserva a raiz, né? E faz a multiplicação. AB vezes B, AB ao quadrado. Dividido por raiz de A mais raiz de B. Fecha o colchete, elevado a meio. Beleza, galera? Aqui eu já quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Produtos notáveis, a soma, o cubo da soma. Deixa eu já colocar aqui. A mais B. O cubo da soma. Como que é isso? É o quadrado do primeiro, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Beleza? Se você analisar aqui comigo aqui, ó, nós temos, ó, cubo de A aqui dentro da raiz, mais 3 vezes aqui, ó, quadrado do primeiro mais o segundo, mais 3 vezes, ó, o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Percebeu aqui? Então o que acontece? Aqui no numerador, nós já temos um produto notável, cubo da soma já desenvolvido. Aí ele já está desenvolvido aqui, ó. Só que o que acontece? Ele está dentro de um radical, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai tirar ele do radical e descobrir qual é o expoente do A. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, qual é o expoente do A aqui? Aqui é 1 e aqui é 1, né? Aí fica 3, o cubo aqui, ó, é a mesma coisa que se tivesse, ó, 3 elevado a 1, 3 a primeira, né, ao cubo. Ou seja, aqui dá isso por quê? Porque o 3 está multiplicando. No caso aqui, ó, a gente vai descobrir qual é o expoente de A. Para isso, a gente vai colocar tudo isso aqui, vamos tirar a raiz e colocar tudo com expoente, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Aí vai ficar assim, ó. Aí aquilo que nós já temos praticado é direto, né? O que é expoente vira numerador e o índice vira denominador, né? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu até pular mais uma linha aqui para não ficar muito espremido. Então aqui vai ficar assim, ó. A expoente vira numerador, então A elevado a 3/2, beleza? Mais, aí acontece, o B eu vou jogar ele lá pro fundo, tá? Então eu vou vir com essa expressão pra gente já ficar na mesma ordem que tá aqui, tá? Aí vai ficar aqui, ó, 3 vezes, ó, 2 e 2. Então vai ficar A2, ó,
A2 sobre A2, que é igual ao quê? Que é igual a 1. Beleza, galera? Aqui é igual a 1, tá? Então vou colocar 1 já. Deu para entender? Porque é o 2 que é expoente e o 2 aqui, ó, do índice. Então vai ficar A elevado a 2 sobre 2, que vai dar 1, tá? Aí vamos colocar o B, o expoente do B é 1, então vai ficar B elevado a meio, ó, beleza? Mais 3 vezes, aí vai aqui agora o A aqui, ó, o A agora aqui ele é 1, o expoente dele. Então vai ficar A elevado a meio. Tá vendo? Porque tem que ter atenção, galera, na hora de colocar expoente, número por causa disso aqui, senão confunde. E o expoente do B agora é 2 aqui, ó. Então o expoente do B ali ia ficar assim, ó, 2 sobre 2, que vai dar 1. Beleza? Mesma situação do A lá. Então eu vou deixar 1 aqui, ó, tá? Mais o raiz quadrada de B ao cubo. Então temos o B, vai ficar 3/2. Beleza? Agora vem aqui comigo aqui, ó. Opa, peraí. Sobre raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, tudo isso elevado a meio. Agora vamos analisar aqui, vamos aqui no produto notável de novo. Ó, cubo do primeiro vezes o quadrado do primeiro, aqui ó, cubo do primeiro vezes 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Ó, tá vendo aqui, ó? O segundo, aqui ó, peraí que eu joguei uma tinta ali. Então aqui fala 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O segundo, ele é do jeito que ele está aqui dentro aqui do parênteses, ó. Depois fala, ó, 3 vezes o primeiro, ó lá. Então o primeiro significa aqui que ele está com o mesmo índice de lá. Ó. Você vê o B, está com o índice 1, e o A aqui, ó, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então quando eu falo 3 vezes o primeiro, significa que ele está do jeito lá de dentro do parênteses. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu falo aqui, ó, 3 vezes o quadrado do primeiro, lembra que aqui era 2 por 2? Vezes o segundo, esse segundo aqui, ó, o que significa esse segundo? Significa que isso aqui, ó, o A mais B ao cubo, que é essa expressão aqui, tá? Ela já está desenvolvida, então a gente está fazendo o quê? A gente está descobrindo qual é o expoente de A e qual é o expoente de B aqui. Então, quando eu falo aqui, ó, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, significa que o segundo é exatamente como ele está aqui. Ou seja, ele é B elevado a meio. Beleza, galera? Deu para entender o raciocínio aí? E quando eu falo aqui, depois eu continuo, mais 3 vezes o primeiro, olha lá, olha o primeiro, como é que ele é a expressão original dele, o expoente original do primeiro, é A elevado a meio, ó. Porque eu falo 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, o primeiro também ele é elevado a meio. Então, desenvolvendo essa expressão aqui, ó, quando a gente desenvolve ela, a gente cai aqui, ó, cubo do primeiro. Aí vai ficar, ó, A elevado a meio. Quando eu elevo ao cubo, o que vai acontecer? Esse 3 vai multiplicar o meio. Aí vai ficar 3/2. Entendeu? E assim sucessivamente. Não vou continuar aqui para não prolongar muito aqui. Mas essa ideia que eu quero que você pega, como que nós descobrimos o expoente. Porque aqui fala, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, mais o segundo. Então, ou seja, o segundo ele vem do jeito que ele está aqui dentro antes da... O segundo, ele está dentro do parênteses lá do produto notável, né? Deu para entender então? Então aqui, ó, 3 vezes o quadrado era para ficar assim, ó, 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, quadrado do primeiro, olha lá, ó, se você pegar aqui, ó, o A sobre 2, quadrado, olha lá, vai ficar o quê? Vai ficar, o 2 vai multiplicar,
Aí vai ficar 2 sobre 2, aí vai dar 1. Então por isso que eu já tirei ali, mostrei isso para vocês aqui, tirei ele aqui para não ficar muito número e não confundir. Beleza? Mas eu acredito que deu para entender, né? Aí vamos continuar aqui. Dividido. Ó, tudo isso dividido por raiz de A mais raiz de B. Não podemos esquecer aqui o colchete, né? Sobre meio. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos subir aqui. Continuando. Aí o que acontece, ó? Essa expressão aqui, tá vendo que aqui eu poderia transformar essa em expoente, mas eu vou voltar tudo raiz aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, em cima. Vai ficar raiz quadrada de A, tá? Tô voltando, tá? Então o que é denominador volta a ser índice. Então vai ficar raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B ao cubo, né? Dividido por raiz de A mais raiz de B. Tudo isso elevado a meio, tá? Você vê aqui, ó, nós temos a raiz cúbica e aqui dividido pelo mesmo número, né? Ou seja, podemos destrinchar aqui, ó, a raiz cúbica, ela é a mesma coisa que, ó, que raiz de A mais raiz de B vezes raiz de A mais raiz de B ao quadrado, né? Porque, ó, as bases são iguais, aí os expoentes, que aqui é 1, soma, aí volta aqui, beleza? Continuando aqui, dividido por raiz de A mais raiz de B, fecha, elevado a meio. Ó, simplifico aqui, ó, mais raiz de A mais raiz de B por raiz de A mais raiz de B, beleza? O que sobrou aqui? Sobrou raiz de A mais raiz de B ao quadrado elevado a meio, beleza? Esse meio aqui, a gente vai transformar ele em radical. Então vai ficar A mais, raiz de A mais raiz de B ao quadrado sobre raiz quadrada, beleza? Essa raiz quadrada é o meio aqui, ó, o expoente fracionário que virou radical. O que é denominador, que está embaixo, aqui é o processo contrário, virou índice, ele está aqui, né? Beleza? E o 1 veio para cá, que 1 multiplicando isso aqui vai dar isso aqui mesmo, tá? Aí o que acontece? Eu tenho a raiz quadrada de algo que está elevado ao quadrado. Então, vai simplificar aqui. Aí sobrou o quê? Raiz de A mais raiz de B. Beleza, galera? Aí está aí a nossa resposta. Tranquilo? Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Espero que você tenha curtido. Beleza, galera? Se inscreva no canal. Caso não seja inscrito, por favor, nos ajude. Compartilhe esse link, né? Nos grupos aí do Facebook, grupo de estudo. Deixe a sua sugestão e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até lá!